Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. E-oh, 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 e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Foi. Alô, alô, estamos de volta, Roberto Pintaúde. Eu voltei agora pra ficar. Voltou para alegar meus dias e Viu só? Agora eu torno tudo mais lindo na tua vida. a minha vida começar a melhorar de novo e essas dores irem. É que tu tá com dor porque tu tá longe de mim. É isso. É por isso. Seguramente. Até isso dá errado na tua vida quando eu faço, assim, quando eu dou uma sumida. Eu acho que foi, porque foi esse período aí agora de festa de fim de ano e tal, que foi aparecer essa droga aí, né? De coluna. Né? Eu ser sorteado no mesmo ano para 2 problemas, coração, em fevereiro de 2019. E dezembro, tu vê, Vlamir... Apresente o nosso convidado. Vlamir. Aliás, primeiro cumprimente a nossa audiência. Faz tanto tempo que tu não faz isso que tu até esqueceu já. Feliz 2020 para todo O mundo. nome do programa. Marketing e ou propaganda, com Roberto Pintaúde e Márcia Cristófoli, a mais competente jornalista do business. Eu comecei falando, eu sempre quero essa legitimidade para mim mesmo, dizer a mais competente jornalista do business gaúcho. Aí, sabe o que aconteceu em 2019? Ela ganhou tudo que é prêmio. Tudo que é prêmio. E tu começou falando em doenças, né? Abriu o programa falando em doenças. Eu pensei que tu ia fazer um marketingzinho aí no laboratório, de algum remédio, uma clínica de fisioterapia. Eu imaginei isso, mas... Não, eu quero é falar mal. Bom. Eu quero é falar mal. Normal, né? Normal, Vai começar 2020 reclamando já, Pinta? Vou só uma pequena reclamaçãozinha. Tá bom. Mas é de ordem pessoal, aí pode. Tá bom. Tá? Que é a seguinte... Eu não consegui descobrir agora. Em dezembro de 2018 surgiram os sinais do problema do coração. Aí, sim. Tá, em fevereiro, cirurgia. Eu não sofri nada, não doeu nada, só tem aquela aflição, vai morrer o coração, os Faz filhos, testamento, as famílias e as fortunas e tal, e tá. Deixar um boleto para cada um. Isso. Agora, coluna. Só que o que eu quero registrar é o seguinte, eu não consegui entender, eu fui a 4, eu não consegui entender, Marcelo. Foi a 4 o quê? 4 especialistas em coluna, médicos de coluna. Eu não consegui entender o que esses caras fazem. Por quê? Porque é o seguinte, tu senta lá na frente deles, eles olham o teu exame, que tu já levou previamente, eu já fiz previamente, porque eu fui parar no Cruz Azul um dia com muita dor. Aí o senhor lá foi super gentil, o médico lá, e disse, não, aqui é uma espécie de pronto-socorro, nós vamos te dar uma medicaçãozinha, para uma injeção meio... Um alíviozinho rápido. Um analgésico. Uma injeção meio poderosa para tirar a dor, e o senhor tem que ir para um médico e vai fazer esses exames. Então, eu fiz os exames. E aí, procuro um médico aqui, procuro um médico ali, e acabei indo a 4. Os 4, além de ser mal atendido, eles assim, olharam ali e disseram assim... O senhor tem que fazer acupuntura, fisioterapia, e depois, se fizer a fisioterapia, acupuntura, o senhor apareça daqui a 10 dias, ou 20 dias, ou 30 dias aqui, para ver o que nós vamos fazer. Porque... Tá, mas eles sabem o que tu tem? Se é uma hérnia, se é um desvio, Não, eu vou te contar desses 4 médicos, 2 me garantiram que eu não tinha hérnia. E os outros 2 garantiram que tinha? Não, quem descobriu que eu tinha, que afirmou, foram 2 quiropraxistas.
que em tese é faculdade também, é curso É, faculdade. superior, Isso aí. né? graduação. Fevale, tudo tem graduação, mas eles não são o médico como o médico da coluna. Eu não sei te explicar a diferença, não me pergunta porque eu estou cansado. Tá? Ô, Márcia e suas Então, a sagas, tua e o reclamação... Gremlin? O Gremlin está muito bem fazendo no meu útero o seu sambódromo particular. Tá. Deve fazer mais ou menos uns 4 dias que ele fugiu de casa, né? Foi embora do meu útero e resolveu morar dentro da minha bexiga. Essas são as novidades do nosso Gremlin. Ele fica fazendo excursões, então. Ele fica, de vez em quando ele acha que não tá legal ali, daí ele dá umas empurradas no meu intestino, daí às vezes ele deforma a minha barriga. Mas tu sabe que eu cheguei a uma conclusão, ele andava muito agitado no recesso. Foi quando ele fez essas estripulias maiores, assim. E foi só eu voltar a trabalhar que ele se acalmou. Acho que ele estava sentindo falta Do trabalho. do trabalho. Do ambiente de trabalho. do meu ambiente de trabalho, dos meus ambientes Vai de ser trabalho. bom esse rapaz. Viu só? Vai dar bom, né? Vai dar bom, vai Vai dar dar bom. bom. Trabalhador. Vai dar bom. Vai ser que nem a mãe. Vai ser um workaholic que nem a mãe. Que nem a mãe. Isso aí. O seu Vlamir, Vamos lá, apresenta nosso convidado para a nossa audiência. o nosso convidado do marketing ou propaganda de hoje é Vlamir. Rosa tu tem, Costa. não, tu tem um Costa aí? Eu ouvi tu Vlamir falar. Rosa Costa. Sempre te conheci, Vlamir Rosa. Vlamir Rosa. Bom, isso não significa. Eu também sou conhecida como Márcia Cristófoli e tem outros 2 sobrenomes, né? É que eu Tem os conhe- nomes de guerra. Né? É que eu conheci ele há 38 anos, né? Pensei que soubesse o nome dele, não, Era o não mínimo que eu sabia. esperava de ti como um amigo, né? Não sabia. Eu espero que tu saiba meus outros 2 sobrenomes. Não vou falar porque eu vou fazer confusão. Eu, ao invés de falar Cristóforo, eu vou falar. Nem me lembro mais o nome errado Tu que eu falava. falava... Ali dos caras do Frida e Frida lá, o Fritz e Ah, Frida. falava Freilich. Freilich, Márcia Freilich. Márcia Freilich. O Vlamir, Vamos lá. tá? Ele vai conversar conosco aqui hoje, Márcia, sobre um case de rádio. Que infelizmente não está mais entre nós. O case foi pro céu. Ele deve estar O Casey teve alta celestial. esse case deve estar entre os 3, 4 melhores ou maiores, ou de melhores resultados, ou de melhor ressonância, né, da história do rádio do Rio Grande do Sul, né? Sim, eu acho que sim, Bentaúde. Eu acho que sim. Quando a gente inaugurou com este nome, esta proposta de Ipanema FM, em 1983, estava surgindo ali, por isso eu te fiz a pergunta antes, quando é que tu tinha inaugurado a nova forma, foi alguns anos antes. Estava começando ali, naqueles anos 80, no começo dos anos 80 ali, uma segmentação de rádio. Tá? Então, as agências de publicidade, os clientes estavam dirigindo as suas verbas publicitárias, na época, para um público mais específico, né, mais dirigido, e procurando assim as rádios mais segmentadas. Então, tínhamos ali as rádios mais adultas, as rádios de jornalismo, as rádios de esporte e as rádios jovens. E, dentro desse espectro de jovem, o Newton Fernando bolou, então, fazer uma rádio bem segmentada para um outro tipo de público, que não era só espectro musical. A Ipanema não falava só de música, não tocava só música, outro tipo de música que não tocava eventualmente nas outras rádios. Era uma rádio que falava de uma série de coisas que os jovens da época estavam fazendo ou queriam fazer. Como, por exemplo, o surf. O surf não tinha espaço. Né? Tu abria o jornal, tu não encontrava ali uma página falando de surf, onde que tinha as ondas, onde tinha as melhores ondas, onde tinha os melhores picos, campeonatos de surf, só para ficar no exemplo do surf. Não só melhores ondas, melhores picos, como também tinha um dinheirão, né, no surf. Eu sei porque... Em seguida, alguns empresários, né, tipo o Alfio, lá da Hang Loose, viu ali um filão. No final dos anos 80 ali, eu peguei um trabalho de uma empresa inaugurando, que foi a West Coast, que abriu direto em cima, fazendo produtos, sapatos... Para a gurizada. Para surf. Eles iam surf, direto. Eu me lembro que assim, os 2, 3 primeiros trabalhos, o primeiro jingle até a gente fez com o Nico Nikolaevski,
foi para... Grande, Nico. Não foi nem para veicular em rádio, nem coisa nenhuma. Era uma música, Márcia, o Nico fez uma espécie de uma música ali para a gente, que o West Coast estava apoiando o evento da gurizada, do pessoal do surf, em praias, rosa, coisa assim. E aí tu me dá um atestado para falar assim das agências de propaganda, né, dos músicos compondo e fazendo peças publicitárias e fazendo a sua comunicação especificamente para gurizada. Para jovens. Para jovens, no caso, como foi o caso da West Movimento Coast. encabeçado pelo Ipanema. Eu falei assim, música, né, esportes, que não o futebol, que todo mundo falava. Né? Então, vamos falar um pouquinho de surf, que a gurizada quer saber onde é que tem as melhores ondas, os melhores picos e tal. E não só aí. Aí a Ipanema começou a falar com essa gurizada e começou a mostrar para eles também onde é que tinha uma peça de teatro boa, que falasse deles, tipo Deu Pra Ti, anos 70. Então, estava acabando os anos 70 e tinha uma peça muito boa, maravilhosa, que tinha a ver com a gurizada que estavam procurando. Bailei na Curva também, deve ser Bailei dessa na época, Curva, Édipo né? Rei, mas com uma linguagem voltada para a gurizada. Esse era o marketing da Ipanema, falar a linguagem da gurizada. Né? Então, não era assim, tipo uma rádio da época, sei lá eu, Caiçara, assim, que falava com todo mundo. Eu ia perguntar, a Ipanema, na época, tinha concorrência? Ela foi criada para combater alguma já existente? Não. Ela tinha um nicho único, ela era líder única. Isso, ela tinha, assim, digamos, ela tinha a pretensão de ser a diferente entre todas. Ela era diferente. Mas diferente para falar de um público bem específico. Né? De uma gurizada que curtia um tipo de música, não era isso, mas vamos rotular assim, tipo rock and roll, tá? Gurizada que gostava de rock, então escutava muito a rádio, que a rádio não tocava só rock, tocava um monte de coisa. E essas coisas também que a gurizada queria saber onde é que tinha. Onde é que eu acho o pessoal da minha tribo? Então, era lá no Teatro de Arena, era no Ocidente, era na Garagem Hermética, entende? Então, assim, esse tipo de público que foi criada uma rádio para atender esse tipo de público, verdade, é que fez o sucesso da Ipanema rádio. Potencializou isso, né? Estava picando aí. Não sabiam, assim, tinha um pouquinho que escutava lá, digamos, na época, deixa eu ver se eu lembro aqui. Um pouquinho escutava a Rádio Cidade, um pouquinho escutava a Atlântida, um outro pouquinho escutava a Rádio Universal, porque não tinha, assim, eu quero escutar rock o dia inteiro. Falei na Rádio Universal faz 2 dias, mais ou menos. Mas as pessoas não conheciam. Falei com a minha equipe, que é bem mais jovem do que eu. E aí, Eles não conheciam a Universal. Me lembro da Universal com as borbulhantes da Pepsi, do Bibo Nunes, fazia os borbulhantes da Pepsi. Mas, então, a gente tinha uma rádio e, trazendo agora para o nosso assado aqui do marketing, a gente vivia muito, assim, financeiramente e comercialmente falando da rádio, a gente vivia nas ondas. Então, assim, surgia uma pizzaria, ao mesmo tempo do sucesso daquela pizzaria, que uma das primeiras foi a Xuca. A Xuca. Foi uma das primeiras. Chegou a ter 5 Xucas. Aí, exato. Então, assim, surgiram no esteio ali da Xuca, surgiram mais umas 15. Então, se a gente conseguisse uma pizzaria, as outras todas iam lá anunciar. Claro. Então, aí surgiram, então, como tu falou antes, Roberto, as surf shops. Então, surgiu a primeira lá, a surf shop, que o cara trazia umas roupas dos Estados Unidos. Eu te citei era West Coast, e simultâneo, mais ou menos, o Silvio Siebenberg abriu a gangue. Não, a 30 Graus Sul. 30 Graus Sul. Mas bem depois. A Pois primeira... mas quem foi a primeira? Quem entrou aí? Eu tenho encabeçou essa notícia... lista? Eu tenho notícia, assim, de me lembrar na época... Não é... Tem Audiência. lembrança? Eu tenho dizer, lembrança. Audiência, querida, não entenda isso como um dado científico, né? Não, Nós estamos falando de uma absolutamente. memória de alguém que viveu este tempo. Claro. Então, Mas segue o baile. eu tenho quase certeza que foi a surf shop chamada Raízes, de um camarada muito bacana, chamado Paulo Salatino,
que era na descida da Quintino. Aham. Ele foi o primeiro assim a fazer um contato com a rádio e tal, para anunciar. Raízes era o nome da Surf Shop. E ele vendia algumas coisas meio que exclusivas, assim, porque trazia, né? Importava algumas coisas que a gurizada, quem tinha condição de sair para pegar uma onda, por exemplo, no Havaí e tal, em outros picos daqui, conheciam essas marcas, né? Então já queriam comprar aquelas roupas ali. Então ele começou a anunciar com a gente. Em seguida vieram as outras. Em seguidinha vieram as outras. Trópico. Eu ia dizer o seu tempo da Trópico, veio a West Trópico, Coast. veio um monte. E depois da... A Trópico eu comprei um... Eu me lembro Tinha que até- eu comprei um sapato na Trópico chamado Freedom Fog, Freedom nos anos 90. E eu só comprei na Trópico porque era a única que tinha o meu número, né? Porque eu sempre tive um pé muito pequeno. E eu não conseguia achar em lugar nenhum. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na Trópico foi para comprar um Freedom Fog. Então então e existia até assim uma fofoquinha, né? Tipo assim, escuta, a Raiz está anunciando com a gente, vocês não vão anunciar? Sabe? Aí o cara ficava louco, não vou anunciar. Aliás, Assim. uma técnica de marketing utilizada até hoje claro, e muito claro. bem sucedida, digamos, Verdade. né? E na época deu certo. E aí a gente começou a comercializar a rádio para esse público, né, diferente. Em seguida começaram a vir assim, shows, música. Isso que eu ia dizer, foi abrindo assim, começou com essa coisa meio do surf shop, Sim. fábrica de calçados, no caso da Sim, West Coast, sim, umas roupa. assim, roupas, e depois foi abrindo, e aí abrindo para o pessoal, eu lembrei agora, porque foi um clássico da época também, aquela marca, a Pandemônio, que era coisa de skate. Sim, a Pandemônio. E começou a aparecer anunciantes, assim como tu falou das pizzarias. Sim, isso. Começou a se formar um outro grupo assim de Claro, anunciantes que Mas nem anunciantes de outros Mas a veículos eram. Pandemônio, assim como outras lojas, eram de um outro segmento que não era surf. Sim, não, mas é isso que eu estou dizendo. Qual era o segmento? Foi ampliando. Não, Era skate. Skate? Isso, Skate. mas isso que eu estou dizendo. Era skate. Não. Que também a gurizada se enxergava, e não tinha veículo. Não tinha veículo. Isso significa, que então, costurasse essa. que desde 1980 83. mais ou menos, então, desde o início dos anos 80, a gente, os veículos e a propaganda insiste numa batida de representatividade. Claro. Ou seja, claro, elas claro. Exatamente, Marlos, né, é uma aquele análise Cristófilo. sociológica, né? Exatamente como Claro, agora. claro. Isso já Claro. vinha já havia uma preocupação de veículos e agências de haver, então, uma representatividade de nichos e Sim, enfim, claro, de claro. segmentações que hoje, claro, eu acho que está E muito Márcia- mais polarizado, Sim, né? e Márcia, e criar propaganda, fazer propaganda e uma comunicação para este público. Não, aí que eu ia virar. Especificamente para aí ia isso. virar. Eu te disse, eu me lembrei da Pandemônio, porque a Pandemônio era uma coisa assim fantástica. O que era a Pandemônio era os filhos do cidadão lá que abriu a loja. E o cidadão, ele parecia o Guepeto. Os guri com os olhão assim arregalados, olhando ele mexer e o velho era muito simpático, acho que deve estar vivo ainda, não sei. Ele era muito simpático e ficava os gurizinhos assim, ó, mal alcançando às vezes no balcão. Eu sei porque eu levei meus filhos lá. Tá? O primeiro trabalho do diretor de arte, Giovanni Pintaúdi, foi para Pandemônio. Para Pandemônio. Tá, que o Pandemônio tinha um ursinho lá, Tinha um que era urso, um que era panda. um panda, que era panda. o gimmickzinho deles. E aí eu fiz amizade, fiquei encantado com aquela lojinha, assim, e o movimento que tinha aquilo. muito. E os guris ficavam encantados, assim. O senhor esse, que era o proprietário, né, e os filhos atuando junto ali, mexendo e trocando os skate e não sei o quê, e as rodas, e os rolimãs, e sei lá o quê. Era tipo a parafina da prancha de surf, assim, né? Ficava assim, ó, com aquela... Rodinha importada, o E- aro, a prancha. E o Giovanni, que depois virou diretor de arte, ele devia ter 13, 14 anos, e ele estava trabalhando, digamos, começando como office boy lá na agência. Tá? E ele era encantado com a Pandemônio, porque ele também gostava de skate, ele sempre gostou de skate.
Tá? Tanto que ele virou surfista depois, saiu do skate e foi para o surf. Né? E por causa dessa ligação... Já que o surf nada mais é do que um skate na água, né? Aí, por essa história do Giovanni, a loja, eu tá entrando no mercado, etc., costurando essas coisas todas, eu acabei ficando ali amigo dos caras, e eles não... Aí, outra característica também, eu ia falar de criatividade, começou a se criar especificamente para essa galera... Essa galera. Com a linguagem dessa galera, coisas divertidas que não eram feitas. É verdade. Não tinha um espectro, assim, Márcia, o planejamento, o briefing e tal. Não, eram verbas pequenas, tá? Mas com muito mais feeling, né? Mais feeling. Mais assertivo. Mais Isso, mais direto. Muito legal. Exatamente E isso. falando a linguagem deles. Deles. Bom, eu Sabe, estava não era aquela nascendo nessa época, né? Mas eu consigo me lembrar. Então, eu queria fazer um pulo ali. A gente falou do início da Ipanema, né? Sim. 1983. E essa puxada de era, né? Sim. Na verdade, que a Ipanema fez. Sim. Mas eu queria ir ali para os anos 90, que eu acho que aí foi realmente o ápice da Ipanema e da sua... Porque eu acho que a Ipanema... Acho não, né? A Ipanema, eu como fui ouvinte, enfim, acompanhei depois profissionalmente. Ela sempre foi uma rádio ousada, uma rádio corajosa. Então, ela sempre foi essa coisa do sair do lugar comum, né? Márcia, não eu te diria padrões. assim, para diferenciar bastante a rádio, como a gente diferenciava, existiam locutores que faziam comerciais, locutores padrão, né? Um vozeirão, entonação, grave, aquela coisa toda. Mas a gente quebrou ali um paradigma para gurizada falar com a gurizada. Então a gente pegava lá um gurizinho, vem cá, tu que gosta de surf, vem cá, tu que conhece bem a pronúncia ali do Lightning Bolt, tu sabe essa pronúncia aí, isso aqui que eu quero que tu fale por essa gurizada toda. E Entendeu? tu lembra de nomes, Então, assim, que tenham surgido nessa onda? Não Literalmente lembro. nessa onda. Não lembro. O que eu queria te dizer, assim, ó, além dessa de quebrar esse paradigma dos locutores, daquela locução padrão, firme, não sei o quê, engessado, como o Roberto falou, o Nico fazendo lá um jinglezinho para West Coast. Então, a gente fazia alguns textos, né? O cliente nos mandava algumas informações lá, ou a própria agência criava lá, mas numa linguagem para eles. Então, eles mesmos faziam os comerciais deles. O melhor exemplo é o nosso amigo Edu Santos, né? Em que rádio do mundo o Edu Santos seria comunicador de sucesso como ele foi. Agora, vocês dois falaram algumas coisas. Imagina. Assim, ó, em nenhuma rádio do mundo. Não tem como. Não, Não tem só como. na Ipanema. Não, só na Ipanema. Então, assim, a Márcia falou e tu falou, eu resumiria assim, ó, a Ipanema, na época, tanto no começo dos anos 80 e depois dos anos 90, ela era uma rádio que tinha atitude. Perfeito, acho que está bem definido, exato. Ela tinha uma atitude em relação ao que as outras não tinham, ou não queriam falar, ou tinha problema de falar. A Ipanema não tinha. Inclusive, um cliente que foi da Nova Forma, nós criamos um programetezinho lá, bem bacana, interessante, que deu um bom retorno, assim, até de repercussão, não comercial, mas deu uma repercussãozinha legal. O Silvio nos pediu um programete lá, eu quero alguma coisa diferente, eu não vou botar gangue lá para falar, patrocinar, não, eu quero uma coisa diferente. Então tá. Então nós botamos um programetezinho lá, um informativozinho que drops. É um dropzinho que a chamada era assim: notícias da gangue. Mas naquela época que tinha assim censura, que estava terminando, então a gente dava notícias da gangue, mas da gangue que dirigia o país, né? Entendeu? Muito bom. Mas era notícias da gangue. A loja que te entende. A loja que te entende. Entre Muito parênteses. bom. Então a gente tinha esse tipo de atitude e não tinha medo de falar. Então, assim, como eu falei no início. E nem amarras, né? Não tinha amarras. Então, no começo ali, a rádio não era só música, não era só rock. Então, a rádio falava de surf, né, outros esportes, skate, que a gurizada também queria saber de skate, queria saber de surf e queria saber de teatro. Nós falávamos de exposição, assim, e cinema. Nós fizemos uma campanha uma vez lá, com o lançamento de um filme do Jim Morrison, num cinema meia-noite no ABC. Uma sessão especial, meia-noite, sexta-feira, no ABC. Ninguém levava fé.
acho que o cinema ali, o ABC comportava aqui, acho que uns 300 lugares. Nós ficamos fazendo aquele Sessão da Meia-Noite, do Jim Morrison, acho que um mês, com 300 pessoas dentro do cinema e 2.000 na rua. Meu Deus. A Venâncio ficava mais gente na rua, e aí criou-se aquele point, assim, ó, não era mais nem o filme, nem o cinema, nem a Ipanema, não, criou-se Era um point. acontecimento ali E aí no começou entorno. sim, aí começou a chegar o quê? Um cachorro quente, aí encostou, claro, encostou o cara vendendo uma cerveja, uma aguinha no isopor. Maravilhoso. E aí se criou um point. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? A gurizada dizia assim, te encontro lá, então, na frente do ABC, sexta-feira, meia-noite. Pode ser? Beleza, vamos lá. Talvez nem conseguisse entrar, porque só tinham 300 ingressos do cinema, né? Então, assim, foram umas coisas maravilhosas que aconteceram. Assim. Então, era inauguração, por exemplo, do Taj Mahal. Farrapos 500. Tinha 500 pessoas dentro do Taj Mahal e 5.000 na rua. Então, criou-se o point também na rua, na Farrapos 500. No entorno. No entorno. Então, eram 500 dentro e 5.000 na rua, trocando ideia, conversando e fazendo, não sei E o quê. tudo isso encabeçado pela Ipanema. Tudo isso pela rádio. Muito Então, assim, legal. a gente conseguia transmitir para eles onde é que nós vamos nos encontrar, galera. Então, nós vamos nos encontrar na frente do Taj Mahal, nós vamos nos encontrar na frente do ABC, nós vamos nos encontrar lá no ponto de cinema. Então, não tinha só uma coisa assim de escutar rock o dia inteiro. Não, tinha outras coisas, tinha comunicação. Aí que tu falou do Eduardo Santos, a rádio não tinha não tinha locutores, tinha comunicadores. Perfeito. Sim, o Edu... Né? o Edu- Falavam a linguagem da gurizada, que a gurizada queria O ouvir. Edu, talvez a Kátia tinha um jeito também específico de falar e tal, mas o Edu era mais assim diferenciado. O próprio até Newton pra- Fernando, até que pra- era mais locutor, caracta- apresentou televisão. O Newton apresentou jornal de televisão Sim, e tal. sim. Então, o Newton era o mais paizão, assim, era o mais clássico deles. Mas tinha, claro, foi da cabeça dele que surgiu esse espectro de rádio. Né? Eu tive o prazer. Mas a gurizada era comunicadores. Eu tive o prazer de entrevistar o Newton Fernando, né? Fiz o perfil dele, enfim, lá para o coletiva.net. E uma das coisas... E entrevistei algumas pessoas que fizeram parte também dessa época, ou de alguma época da Ipanema. E eles falavam também muito que a Ipanema introduziu uma coisa do ouvinte estar lá presencialmente na rádio, Sim, né? sim, E levar CD, e querer participar, e dar pitaco no Daí, microfone. Márcia, nós criamos um programa por esse movimento do ouvinte. Olha, eu estou chegando da Europa, lá uma banda chamada Australian Crown está lançando esse... Levava para a gente tocar. Olha, Legal. isso aqui está tocando lá e tal. Então, a gente tocava. Mas, assim, E disso surgiu um programa. surgiu um programa. De tanto que apareciam os ouvintes trazendo isso, trazendo aquilo, não sei o quê. Não, vamos fazer o seguinte. Terça-feira, às 10 da noite, o ouvinte vai apresentar. Legal. Então, a gente botou um programa lá chamado Clube do Ouvinte. O ouvinte que conhecia, que andava, que viajava, ou gostava da banda, que tinha material, levava o seu materialzinho, né? Aí a Kátia dava umas instruções ali rápido, o cara abriu o microfone e disse, bom, a banda tal, tal e tal, lançou o CD tal e tal, vamos escutar a música tal. E ele fazia. Inclusive, nesse Clube do Ouvinte saíram alguns locutores, como, por exemplo, o KG. O KG surgiu no Clube do Ouvinte. Tive o prazer de fazer o KG também. Fiz o KG perfil do levou KG. uns No discos Clube do Ouvinte, e olha fez só. um Clube do Ouvinte e já foi convidado a ficar na rádio. Depois, Sensacional. meia-noite, depois teve o outro, meia-noite, que começou a Meia-noite. fazer o Voo do Morcego, Nilo Cruz. Que tu também te lembra do Sim, Nilo sim. Cruz, que a gente chamava de Nailo Cruz. É. O Nailo Cruz também era um ouvinte que fez um Clube do Ouvinte e já ficou fazendo. E depois, né, Vladimir, como coisa boa chama coisa boa, né? Foram se aproximando ao natural pela energia da rádio e tal. Sim, sim. Umas figuras também míticas da noite de Porto Alegre, da música, que nem o Jimmy Joy, por exemplo, sim, né? Sim. Sem Pessoas- dúvida, sem pessoas dúvida. desse tipo assim que O são- Jimmy Joy e mais dois, que eu não lembro o nome agora, surgiram lá na rádio. E nós fizemos uma reuniãozinha com eles, eu, o Newton, o Mauro e tal. E eles queriam fazer um programa, mas, assim, era o Jimmy e mais dois, que eu não lembro o nome deles agora. Mas, assim, eles queriam fazer um programa, e o nome do programa era meia-noite também, de uma quarta-feira, se eu não me engano, chamado Maldita Hora.
E ali, eles pegavam um CD de alguém, mas para meter o pau no disco. Isso aqui, ó, não presta. O que presta é isso aqui. Você sabe, eles davam um pau. Sim. E eles arrumaram uma confusão com a gente em cima do Paralamas do Sucesso. Meu Deus! Sim. Um dos primeiros programas do Maldita Hora foi em cima do Paralamas do Sucesso. Olha aqui, ó. Isso aqui é Paralamas do Sucesso, tá? E aí botaram a tocar o Paralamas do Sucesso. E, em seguida, botavam o disco do Police. Isso aqui é o original, e o Paralamas é cópia. No outro dia, Márcia, quem bate lá na rádio? O empresário do Paralamas? Não, senhora. Herbert Viana. Não acredito. Sim, eles estavam fazendo show em Porto Alegre. E alguém contou para eles, tal, e ele foi lá na rádio, bateu. Não acredito, Sim, Lamera. quero falar com o Nilton Fernando e tal. Bom, moral da história, ele ficou a tarde inteira fazendo programa na rádio. Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso. Meu Deus. Em cima de um programa do Jimmy Joe, chamado Maldita Hora. É O Jimmy isso tá aí. que eu te comentei, energia boa, vai puxando energia puxando boa, vai energia trazendo boa. coisa boa, e vão aparecendo uns tipos assim como, de repente, o KG virou comunicador a O partir Jimmy de um Joe, programa, o Jimmy, o Nailo Cruz. uma série de pessoas. E a linguagem, né? Então, a gente já falou de música, a gente já falou de teatro, a gente já falou de cinema, a gente já falou de esporte, com surf, com skate. E na música, assim, ó, também tinha algumas inovações que a gente fazia. A gente não fazia, a gente, na realidade, mostrava o que já existia. Como, por exemplo, qual daquelas rádios que eu falei no início aqui, Universal, Cidade Atlântida, teriam coragem de tocar uma banda baiana que, pela primeira vez, estavam se lançando, chamado Camisa de Vênus? Qual daquelas rádios? Agora qualquer um toca. Claro. Mas, na época, tocar Camisa de Vênus, com aquela música chamada Silvia, sua puta, ninguém tocava. Mas imagina tocar nas rádios da RBS, Camisa de Vênus com uma música chamada Silvia, sua puta. Então, a gente tocava, a gurizada delirava. Tu não precisa engolir um pouco a voz para falar sua puta, que sua puta aqui pode. Pode. Só tem um palavrão, eu já te falei, né? Qual é o palavrão que não pode dizer aqui, né? Não falou. Qual é? Não, pode dizer qualquer palavrão. Tem só duas restrições. Não, 3 restrições. Márcia, quase fui na jugular de um dos médicos da coluna que eu fui. O cara com uma empáfia, Padre Chagas, tá? 500 Mas pau. por que tu foste? Porque indico. O cara 3 vezes, Márcia, com menos de 5 minutos, ele pegou... Veja bem. 3 vezes, veja bem, 3 vezes. Não, mas falar em Camisa de Vênus... O cara cheio da empáfia, assim, ó, urrando de dor, ele disse, onde é que começa a sua dor? Eu digo, mais ou menos aqui na região dos rins. Eu tô lá sabendo onde é que é rins, onde é que não é rins. Eu tava com dor, dane-se. Eu me situei, né? Eu situei para ele, de acordo com a pergunta dele. Ele disse, não, aí não ficam os rins. Eu digo, o senhor vai me ensinar agora onde é que ficam os rins. Eu não estou interessado em aprender. Veja bem, 3 vezes. O veja bem é para te dizer, voltando ao nosso assunto, o seguinte, não pode falar veja bem... Isso me Pode tocar Roberto Carlos. Não toca Roberto Carlos aqui. São 4. E não Isso pode me usar o lembra- número 17. Não pode usar o número 17 e não pode falar, o único palavrão que não pode dizer aqui, não pode falar cu. Os outros todos pode falar. Então, se quiser falar puta aí Tranquilo. da Silvia, do Camisa de Então, Vênus... aqui não Um toca adendo, pode falar, veja bem, Chiquinha Gonzaga. Tá bom. Então, quando for para homenagear a Chiquinha A Gonzaga. Ipanema tocaria Roberto Carlos mesmo como tocava, comunicador. Não tocava, dissesse que não tocava, podia. claro que tocava. Tocava, inclusive, uma música que o Roberto não gosta, né? Que é Jesus Cristo. Mas ele não bateu lá depois que tocaram. Quero que vá tudo pro inferno, aquela música que no começo da Jovem Guarda, o Roberto até fazia uns rockzinhos bacana, ele e o Erasmo faziam um rockzinho bacana. Foi a época boa A dele. época boa dele, claro. Mas aquela época ele não gosta. Ele não gosta daquela época. Ele, se pudesse apagar aquilo aí do currículo dele, ele ia apagar. Bom, enfim. E a gente fez a primeira chamada por um show do Camisa de Vênus em Porto Alegre, que era no Araújo Viana, que tinham 5.000 pessoas dentro do Araújo Viana, que foi uma loucura, ninguém esperava aquilo, e umas 15.000 na rua. Então, daqueles points que a gente fazia, assim, o Camisa de Vênus foi um deles. Tanto é que, 2 semanas depois, o empresário do Camisa de Vênus fez um show no Gigantinho, onde tinha 16.000 pessoas dentro. Meu Deus. Numa banda que ninguém nunca tinha ouvido falar, Camisa de Vênus.
A gente começou a tocar. Isso Então- também vai depois acontecendo meio que ao natural. Claro, Pela- claro. É um filtro que vai acontecendo, porque vai qualificando os ouvintes. Eu tenho Vai histórias... encorpando, né? O incorporando, negócio. e as pessoas vão fazendo... Elas E chegam vão perdendo medo, né? Não, e o troço depois até vira o fio, né? Aí nos últimos tempos de Ipanema, a gente fez um jingle para o Motel Taiko, que era um sertanejo. É um sertanejo, tri bonitinho o jingle, mas é um jingle. Sim. Não tem nada a ver com a programação da rádio. As pessoas odiavam o que a Ipanema recebeu de crítica. Dá para fazer. Como que me toca um jingle de sertanejo na minha rádio? Que, na realidade, o Newton Fernando fica enlouquecido quando dizem que é sertanejo. Para ele não existe sertanejo. Sertanejo é lá da Chiquinha, não sei o quê, do Barreirito. Isso é sertanejo, né? Não, pois é, não. E o sertanejo, hoje, esses Pra chitãozinhos, essas coisas aí, não é sertanejo, isso aí é pop. Para te ver Isso é como pop. para te ver como virou o fio Sim. na adoração pela Ipanema, pela Ipanema. que um jingle, eu 2 ou 3 vezes eu tive que dar explicações, né? Os ouvintes isso é uma peça se sentiam no direito de criticar e reclamar que tinha alguma coisa fora a própria peça comercial. É um jingle que usava a ideia de sertanejo para o motel, brincando com fidelidade. Com Mas sei não, o quê, Roberto, assim, falando agora de propaganda, naquela época, assim, 83, 84, ali, logo no começo dos anos 80, ali, que a gente abriu a rádio, e como a gente pertencia a uma rede, né, que era Bandeirantes, tinha, então, AM, tinha TV Bandeirantes e tal, e existiam alguns pacotes comerciais, né, que envolviam a rádio, normalmente. Claro. Só que tinha alguns produtos assim que para nós não podia tocar na rádio. Como, por exemplo, assim, a gurizada também enlouquecia, não gostava daquilo. E o próprio Newton também ficava bravo. Às vezes ia lá me puxar. Pô, cara, o que tu deixou entrar isso aí? Mas, Newton, é da rede que tu quer que eu faça. Shampoo Tricofil jamais vai vender na rádio. Muito bom. Desculpa, o Tricofil. Não tem nada a ver com a gente, a gurizada não usa isso aí, não sei o quê. Então, Mas, mais ou menos gente, por a aí. pergunta que não quero calar, então, é o que aconteceu? Boa. Olha, eu saí da rádio, Marcelo, em 95. O Newton ficou um pouquinho mais lá, mas tiveram ali algumas decisões da rede, Perfeito. para fazer ali, então, a Rádio News, que eles queriam fazer uma rede no Brasil todo e tal. Mas, naquela época ali, que me parece que foi ali no finalzinho dos anos 90, quase 2000 ali, que eles tentaram fazer essa rede, me parece, eu não tenho essa certeza, mas pelo que eu ouço, que eles estão procurando até hoje o que fazer. Para mim, eles não acharam ainda. Vou te dizer a opinião minha, Sim. sem querer magoar ninguém. Claro. Houve, na finaleira da Ipanema, Sim. um pouco de falta de energia, digamos, De atitude. De atitude. De atitude, como a gente falou. de quem estava dirigindo aqui, de sustentar que a Ipanema tinha Então, que ser assim, assim. Porque não assim, fugindo. vinham as ordens de São Paulo, vou te dar o exemplo mais basicão, que é o glorioso N, que eu participei da confecção. Sim. Tá? Por que o N? Porque o N... Não, trocaram, veio lá de São Paulo, tem que trocar o N, mas trocar o N por quê? Eu digo, tá, mas fulano, tu não falou para eles que isso aqui é um clássico em Porto Alegre, que os motoqueiros chegam a brigar, fazer fila aqui na pegar um adesivo, na rádio para ter um adesivo. ter um adesivo Para que N. trocar isso aí? Era sem pé nem cabeça, não obedecia nem, inclusive, a manual de aplicação de marca Mas era da rede, nem de mas coisa era um nenhuma. burocrata lá que não sabia de Sim, nada, mas que e as mandava pessoas... fazer. né? Tudo bem, só que as pessoas aqui, é isso que eu É. estou dizendo, faltou um pouco Faltou de culhão. atitude. Faltou Então, assim, culhão, Marcelo. Faltou culhão para bater faltou no peito culhão. e dizer não, porque Não quem manda fugindo. nessa rádio somos nós. Não fugindo à resposta assim de por que terminou, foram problemas ali realmente de rede, tá? Problemas de comercialização, né? De rede e tal, que eles queriam fazer uma rede de rádio, de news e tal, que para mim até hoje não aconteceu. Mas eu gostaria hoje, nos nossos 2019 principalmente, 2020, ter uma rádio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Com Brasil, essa com coragem. atitude. Com atitude. É verdade. Por que É não verdade. Ninguém ousa, seja porque pertence a uma rede, seja porque o anunciante vai cancelar, seja porque não sei o quê, não falam mal. Perfeito. O cara está falando ali impressionante com C
e não sei o quê, e um ministro da educação, e ninguém tem E coragem. ninguém tem coragem. Nas Um rádios- livro, eu digo nas um rádios livro com abertas. muitas coisas escritas. Ima- Só melhora. Eu imagino hoje, eu gostaria assim de ter hoje aqui aquela rádio com aqueles textos maravilhosos da Mary Messari no jornalismo, ácidos, falando dessas bobagens, dessas besteiras que a gente ouve, que a gente sabe está presenciando e ninguém tem coragem de falar mal, ninguém tem coragem Itaúde, eu chego à conclusão de que cada vez mais nós estamos mais certos, eu e tu. de... Sem dúvida. De que a propaganda está Cagalhona. cagalhona. O anunciante está cagalhão, a agência está cagalhona, Eu acredito, o Márcia, veículo está eu cagalhão. acredito assim, ó, Cada que vez mais. tendo um Cada veículo, vez mais. tendo um veículo como a gente tinha na época, com coragem, com atitude, e clientes como tu teve, Roberto, tipo Silvio Siebenberg, com as lojas gangue. Faltam clientes para bancar, Pra bancar. sem dúvida. Mas se tu tem A gente alguém fala que muito puxa, isso. esse é o processo que eu te falei antes, assim, que nem energias boas, aí aparece um Jimmy Joy. Em todos os aspectos vai aparecer assim. Pô, começa a funcionar, vou falar o óbvio do óbvio. Ululante. Anunciante quer resultado. Se aquele veículo, por aquele comportamento X diferenciado, começa a ter retorno, tu pega uma meia dúzia de É Silvios, verdade. porque o Silvio Siebenberg não era só, ele não anunciava na Ipanema porque era Ipanema, ele anunciava na Ipanema porque ele sabia que propaganda criativa e diferenciada dava retorno. e ele gastava bem menos, É. investia bem menos, e ele não precisava aplicar um caminhão de mídia. E repercutia para ele, E sabe? aí- Repercutia para a loja, para o nome. Pois é, aí puxa um Silvio, puxa uma Pandemônio, puxa um outro, puxa um outro, puxa um outro, puxa um outro, e está feito o bolo. Claro, isso Tá aí. feito o bolo. Isso aí. Falta alguém para puxar essa Bom, coisa. deixa eu aproveitar esse gancho, então. Nós temos... Só dar um alô, faz horas que a nossa audiência não aparece aqui, né? Então, estiveram ligados conosco o Norberto Vieira, o Marcelo Vilas Boas, o Crespo Daril, a Zuma Lencastro, Marlos Lisboa, o Adriano Aurélio, o Mário Sirion, a Maria Regina Louro, o Rodrigo Vargas, a Priscila Girardi e a Dani Colorada. Além disso, o Ângelo Calabrese está interagindo conosco e diz representatividade ou identidade. Imagino quanta gente adquirir roupas e objetos em lojas como a Gangue, Pandemônio, Saco e Cuecão. Exatamente. Sacuecão bem antes. Saco e Cão, exatamente para ser identificados como pertencentes daquele nicho. Sinceramente, jamais diria que skate não passe de surf no asfalto para os guris que praticam skate ali no Parque Marinha do É Brasil. verdade, eles não É, gostam. por isso que não foi gostam. uma brincadeira, tá, pessoal? não. Eu sequer... Eles não eu, gostam, eu eles não não pratico gostam, nem não gostam. surf, nem skate, tá? É Vamos uma deixar turma, claro. como é que eu vou te dizer assim? É uma turma bem definida, a do skate, e uma turma bem definida, a do surf. E também Eles a não Natália se misturam. Miller, né? Hoje também como nossa operadora de áudio, na ausência do nosso querido Julio, Fernando Pamplona e o Roberto Bozak. Legal, Eu quero... legal. a gente está com pouco tempo agora, inclusive. Daqui a pouco a gente tem que encerrar. Mas eu queria falar de uma ação que a Ipanema... sim, estamos quase terminando. A Ipanema fez uma ação ali Hoje por nós não vamos citar o nosso 2000 e... patrocinador. Calma. Deixa eu encerrar a parte do Ipanema. 2009, talvez, 2010, talvez, que eu nunca vou me esquecer, eu era repórter ainda, eu noticiei isso, a Ipanema acordou um dia, seus ouvintes acordaram com músicas bregas tocando. É verdade, me lembro disso. Foi muito um bom. desespero. Trocou a programação. Trocou a programação. Meu Deus, cadê minha do rádio? nada. Cadê minha rádio? Quando a Boa, gente boa, acordou de boa. manhã, estava Boa. aquela coisa, aquelas músicas... Sim. A música brega no sentido de o pagode, o sertanejo. Sim. Que não era Qualquer coisa. nada Aí, a Márcia, ver. aí muito institucional da rádio, né? O institucional dela mesmo fez a Aham, campanha. Mas eu vou te isso. falar de um produto em Porto Alegre que agora tu me lembrou do case. Mas só para Fechar. sintonizar a nossa audiência, Sim. é que nós fomos atrás, eu me lembro que eu não consegui encontrar ninguém, Renato Martins não atendia telefone, Leonardo Meneghetti muito menos, enfim, foi uma muvuca, loucura. assim. E aí, no final do dia, então, é que a gente descobriu que a Ipanema estava pregando uma peça, né? Uma pegadinha no seu público. Um meme. Um meme para dizer que vejam só como nós somos relevantes e como Claro, realmente claro, isso claro. Mexeria com a audiência, Sem enfim, dúvida, só sem para dúvida. sintonizar. Mas... Tá. E trazendo agora para o produto, eu não sei se vocês lembram, uma vez me chamou o Francisco Maia, da Óticas Confiança,
junto com o Plínio, da Staff Publicidade, diz, olha, eu comprei um lote de óculos aqui, eu queria ver se a tua rádio me dava um retorno. Disse, como assim? Não, é um óculos que o Bob Dylan está na capa do disco dele. Tu acha que a gente, de alguma maneira, pode vender isso? Eu digo, pode, claro. Quantos óculos tu tem? Eu tenho, acho que uns 500 pares. Tal. Eu digo, pode comprar mais. Será? Sim. E nós fizemos uma propaganda... Esse é o comercial que acredita no seu Sim. veículo. Pode Fé no comprar taco, mais, porque fé no vai... taco. Mas o Francisco Fé no Maia está taco. aí, o Plínio está aí, eu só chamar aí. eles aqui para testemunhar. Não, é isso aí. E nós fizemos a maravilhoso. propaganda exatamente nisso. O óculos do Bob Dylan já está à venda, era um óculos colorido, espelhado, Eu lembro. na Ótica Confiança. E eles compraram mais. 10 mil pares. Meu Deus. De 500 para 10 De mil. 500 para 10 Sim, ele foi mil. comprando, e a gurizada fazia fila na frente, eu quero o óculos. Porto Alegre não existia sem aquele óculos espelhado. E o Chico foi o primeiro a vender óculos espelhados em Porto Alegre. Era um marketingzinho da rádio que a gente fazia. Assim, Maravilhoso. e só anunciou lá. Então, até hoje, assim, eu me dou muito bem com o Chico e tal. Pinta, hoje, fala infelizmente, chegamos ao fim de mais deixa um. eu dar uma Vai, fechadinha aqui, claro. Márcia. Fica super à vontade. Só para falar um pouquinho de rádio, assim, eu não acredito... Não, tu já vai fechar, mas primeiro tu precisa nos responder uma pergunta. Aham. Tu sabe tudo de Ipanema, toda a história da Ipanema, todo o marketing da Ipanema. Tu está sendo entrevistado no marketing ou propaganda. Tá? Agora eu quero saber se tu sabe quem é o maior distribuidor de tubos Tigre para Desde a sua fundação. desde a sua fundação para o Rio Grande do Sul. Não sabe, então tu não Eu sabe nada de imagino marketing. que deva ser o Tumeleiro, não? Não sabe nada de marketing. Tumeleiro, veio bem Tumeleiro. depois. Depois? É Ivo Pence. Ah, o Ivo Pence. Presidente Roosevelt, quase na esquina com a São Pedro. Olha ali, ó, viu, ó, ele quase acertou o endereço. Eu Márcia. conheço o seu Ivo, tá os filhos Ele dele lá. quase acertou o endereço. Ivo Pence, presidente Roosevelt, 864. 864. É, Não, tem, conheço. inclusive, Até os filhos dele que atendem lá. Tem, inclusive, estacionamento Próprio, atrás da loja. ali. Sim. próprio. Mas, assim, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma conclusão minha que eu ainda não consegui escrever ou botar em alguma coisa. Eu desconfio que hoje os veículos de comunicação, de uma maneira geral, eles estão cometendo um erro com essas novas mídias, né? Que a Natália ali é especialista, de Facebook, enfim, redes sociais. Eles estão querendo trazer o seu jornal ou a sua rádio para dentro da web. Eu acho isso um erro. O camarada hoje... Não são a mesma gurizada, pessoa. não é a mesma pessoa. Sabe? A gurizada que está entrando na web, ela quer escutar alguma coisa, mas não necessariamente aquilo que está indo para o ar. Porque aquilo que está indo para o ar, ela ouve no rádio convencional, ela não Normal. precisa da internet para isso. Né? Então, assim, ó, por isso, esse esquema da rádio é muito interessante. Porque, de repente, eu quero escutar assim, ó, ou eu estou trabalhando, ou não sei o quê, mas eu quero chegar em casa de noite, lá pela meia-noite, 1h, sei lá eu que horas, eu quero escutar lá o Clube do Ouvinte. Então, tá ali, sabe? Esse é um tipo de rádio web. Claro. Né? Não, eu quero escutar só uma Sob playlist. demanda. Bom, aqui tu tem uma playlist só de clássicos antigos, anos 70, não sei o quê, bibi. Isso, para mim, é uma rádio web. E no jornal, a pessoa quer o quê? Quer um texto curto, né? Que faça uma síntese rápida ali, e não pegar o jornal, eu vou folhear o jornal na web. Isso tem a ver, provavelmente, eu acho que junta-se com uma coisa que eu tenho afirmado, e com bastante fundamento, as pessoas mais jovens não leem jornal papel. Sim. Tá? Sim. Ah, porque tem na internet, mas não lê na internet Não, também. porque Porque é o jornal porque é o de jornal. novo. É o jornal de novo. É o jornal de tu novo. vai folhear ali o jornal. Então, assim, ó... Tem até- que ter outro formato do Claro, jornal claro. específico para a Para a linguagem. web. Para a web. Para a web. Sim. Né? Para a Então, linguagem e da assim como internet. eu vejo para a rádio também. Sabe? Então, tu ter ali uma playlist que tu vai escutar... Bom, sábado eu vou fazer um churrasco, eu vou ficar a tarde inteira escutando isso aqui. Tá ali. Escuta, tá ali. Né? Clica ali e fica escutando. Agora, tu clicar ali para ficar escutando a rádio que está no ar, tu bota o som da rádio. Claro. Ah, Márcia matou a charada. Tanto que acontece muito, as próprias rádios elas têm um pouco de receio nessa coisa de incorporar a web, que assim, ó, a Grenal, digamos, que é fenômeno no futebol Sem aí dúvida. de audiência, Sem tá? dúvida, sem dúvida. Eles estão no ar de tal a tal hora. Aí eles Não, dizem... 24 horas, falando futebol. 24 Não, horas. não, aí eles têm lá a interrupção Bela sacada. pro jornal A Voz do Da Brasil. Voz do Brasil. Tá, aí
Vão para nossas redes, não sei o quê. A audiência deles vai lá embaixo. Eu sei por informação Todo mundo. lá das internas. Claro, todo mundo, Tá. todo mundo. Mas, Roberto, A audiência tu vai lá falou... no chão. É que assim, agradecendo a audiência do pessoal que está aí, a gente pode falar de Ipanema aqui 2 dias sem parar. Dois dias, falaremos outras 2 dias sem mais parar. vezes. Mas falando de rádio, essa sacada da Rádio Grenal, para mim, foi o melhor acontecimento dos últimos 10 anos aqui em Porto Alegre de rádio. Falar de futebol, assim, 24 horas, é um case de marketing muito legal. É verdade. Se a RBS pudesse, estava botando uma rádio 24 horas de esportes. Ou a própria Guaíba, né? É verdade. Mas é um case maravilhoso. Tu sabe que Pena que assim faltam como algumas aquilo que eu coisas. te falei de energia boa, puxa coisa boa, a Grenal, tá, pelo contexto do grupo lá, Sim. tá, ele não é um dos grupos que melhor remunera, digamos Sem dúvida. assim. E também Eles- não é uma coisa muito estudada. Eu acho que é uma oportunidadezinha que Não, mas apareceu eles- e vamos eles tocar têm isso aqui que e deu certo. Eles têm que, ao natural, revelado um monte de gente nova. Sem dúvida. Boa. Claro, verdade, claro. também. claro. Futebol, É aquele, Isso mesmo. O menino que apresenta com Perfeito. o REC de Com o REC manhã, muito bom. Guri Muito bom pra caramba, muito cara. bom, muito bom. Quem é que tá muito bom. apresentando? É o É o Pedro? o Thiago Thiago. Rocha. Thiago. O guri é bom pra caramba, meu. E a gente começou falando aqui, né, da Ipanema, como é que surgiu e tal. Falei da Universal, da cidade, da Gaúcha, da Atlântida, no caso, porque a gente começou a falar de segmentação. E a Grenal é a segmentação. Totalmente 100%. uma Então, assim, ó, segmentação. 100%. Exatamente. Então, hoje, assim, eu quero ver quem é que o Inter contratou hoje, ou o Grêmio vai trazer não sei quem. Liga na Grenal. Tu sabe que ali 24 horas tem futebol, né? Com Então, certeza. E 24 horas, dupla Grenal, né? Também. sim, Extremamente claro. local, né? Bom, a Renata Rubim, só para complementar aqui, dizendo quiropraxistas são ótimos. O Gabriel Pintaúde, qualquer semelhança mera coincidência. Gabriel dando um Pintaúde. aceno. Alô, Gabriel Pintaúde. Assim como o Renato Sírio, o Celso Quitolino entrou agora. Aliás, se ele entrou agora, vamos lembrar, Celso Quitolino, que ele nos deve uma visita. Celso Faz um Quitolina. ano que nós queremos trazer o Celso Quitolina para nós. Estamos começando um novo período 2020. Olha, a rádio dia 15 de janeiro faz um ano. Tá? Faz um ano que a gente te convida. Eu não sei o que a gente tem que fazer para te trazer aqui. Não, tem que fazer uma festa da rádio. Vamos marcar num bar aí com muita cerveja. Vai tá melhor. Dedicada ao Celso Quitolina. Não, e a outra, eu brinquei agora, botei no card, tá? Outro que se faz de morto e não aceita convite, o João Sati, eu botei no card, nada a ver com ele assim. João Sati, o dia que tu aceitar o convite para vir aqui na rádio, eu te prometo que eu vou falar bem de ti até dezembro de 2021, se tu aceitar. Ou vamos falar do Mundial de Publicidade, daí ele vem. E o Rodrigo Calduro dizendo, eu só comprava de quem anunciava na Ipanema. Na rádio do A Gordinho, eu não consumia nada. Gordinho. Sim. Não sei. Já que não pode dizer Atlântida. Aqui pode Rodrigo, dizer. um abraço. Muito bem. Então, fomos É isso. mais um marketing ou propaganda começando 2020 Eu tô com quase o Ivopens. Só com o programa de hoje, trazendo o Vlamir para falar de uma coisa tão boa como foi a Ipanema. É verdade. Tá? E mais a tua majestosa presença e mais a observadora plena na mesa. Não sou a ali. minha, né? Não. Por favor. Ah, do Grêmio? Ah, do Grêmio. Não ando mais sozinha, né, Pintaúde? peraí, eu esqueci de Me dizer. respeita? Desculpa. Que eu sou uma mulher em estado interessante? Desculpa que eu esqueci de dizer aquela frase que englobaria tudo que eu te disse várias vezes o ano passado. Tá? A EO está grávida. A propaganda está grávida. Não, a EO está grávida. Me manda depois o endereço, então, da festa de 1 ano da rádio, né? Onde é que nós... Isso aí. Com a presença especial de Celso Quitolina. Quitolina, João Sati. Tá? Então, vamos lá. Segunda-feira, 13 horas, estamos 13 de horas, volta. Estamos de volta. Estivemos hoje com mais um Vlamir marketing Rosa. ou propaganda. Contando causos e marcos da Rádio Da Rádio Ipanema. Ipanema. E teremos Legal. muito ainda para falar. Esperamos realmente que tu volte. Ok, obrigado. Agradeço Muito o obrigada convite. pela tua presença. O microfone é teu. Obrigado, Márcia. Obrigado, Roberto. Obrigado à audiência aí que está nos prestigiando, que são viúvas da Ipanema, né? Mas de vez em quando a gente Somos. tem um revival aí e tal.
Mas, em outras oportunidades, a gente vai falar de outras coisas, assim, que não só, né, de música e tal, da que a gente falou, tal. Mas eu gostaria de trazer a Ipanema para os dias atuais aqui. Aí sim, aí eu acho que daí a nossa audiência vai pegar fogo. Ui! Esse eu quero ver! Vamos ter uma atitude aí. Vamos ter uma atitude. Obrigado, gente. Segunda-feira estamos Valeu. de volta, Rádio EO, com marketing e ou propaganda. Tchau, tchau. Tchau. Tem gano, cano é cano, tubo é tigre, tigre é Nair Rubens desde 1956.